Deus, destino ou quem quer que seja que controla essas coisinhas que acontecem na nossa vida, coloca as pessoas certas na nossa vida. É impressionante como a gente, ao se colocar disposto a aprender, nós nos deparamos com as pessoas certas nos momentos certos. E às vezes a pessoa certa é aquela justamente que mais te causa incômodo. Às vezes começa a vontade de se juntar com aquela pessoa, começa com alguma admiração, alguma coisa que tocou o seu coração. E quando você chega e começa a ter um relacionamento com essa pessoa, aí você começa a se incomodar, começa a discordar da forma como a pessoa age, a forma como a pessoa sente, as coisas que ela pensa, as coisas que ela fala, as atitudes, e tudo começa a incomodar, e a gente simplesmente quer cair fora. Não sou obrigado, dá licença, prefiro a minha paz do que esse conflito todo. E por algum motivo que só Deus sabe, essa pessoa continua retornando na nossa vida. Retorna uma, retorna duas, retorna três. Até que a gente, por algum motivo que só cabe a gente decidir, aceitamos esse relacionamento, porque enxergamos nessa pessoa um propósito maior do que nós mesmos. E a gente tem que pegar o nosso ego e moer ele, mas moer ao limite do limite, ao ponto da gente chegar a achar que aquilo está moendo a nós mesmos, achar que vamos morrer ao moer o nosso ego, e a gente aceita se colocar na posição em que aquela pessoa que nos incomoda quer nos colocar. E a gente se coloca de forma humilde perante ela, tentando entender o que ela tem para nos ensinar. E quando ela nos ensina, quando essa pessoa nos ensina o que era pra gente aprender, a gente fica de queixo caído. Essa história tem muito a ver comigo, ela é diretamente ligada a mim, só que também eu tenho certeza que acontece repetidas vezes com várias pessoas ao redor do mundo. E eu acredito que com você que está me assistindo, se fez sentido o que eu estava falando, é porque você já viu acontecer, ou talvez aconteceu com você mesmo. E eu comecei a entender que às vezes a nossa resistência a estar na presença de determinadas pessoas tem a ver com um ensinamento, ou um entendimento, ou um conhecimento que nós não queremos receber, que nós não estamos abertos a receber. Por exemplo, aquele que mais nos incomoda é muitas vezes aquele com quem a gente mais tem a aprender. E quando eu tô falando muita gente nesse vídeo, quando nos colocamos na posição de aprendizes, tipo, eu quero aprender tudo com todas as pessoas, isso é uma posição de humildade, não é fácil, mas é possível, e a gente aprende com as pessoas mais que julgávamos, mais inaptas a nos ensinar alguma coisa. Sempre que a gente acha que uma pessoa é ruim, que incomoda estar na presença daquela pessoa, eu sinto uma energia tão pesada quando eu entro no ambiente dessa pessoa, e na verdade essa energia está incomodando você, porque se você tá pleno, tá tranquilo, nenhuma energia te incomoda. A gente pode sim
ter aquela pulguinha atrás da orelha, tá? Porque existe sim maldade, existe sim pessoas maldosas. No entanto, nada disso nos atinge, sabe? Só atinge se você estiver aberto para essas energias. Por exemplo, seria inocência da minha parte achar que humor negro, e eu já fiz um vídeo anteriormente no canal, meio que defendendo o Léo Lins. No entanto, o comediante Léo Lins, ele usa de um humor que é ferida aberta para algumas pessoas. É errado? Não é errado. No entanto, é de uma falta de sensibilidade muito grande você fazer piada com a dor alheia. Agora, o que você decide fazer da sua vida, o problema é seu. Mas é só falta um pouquinho de consciência, sabe? E eu desviei o foco. Não acontece muito, mas mentira, acontece pra caramba. Vou pausar já que eu volto. Fugindo bem do que eu tava falando antes, mas explicando por que às vezes foge o que eu tava falando anteriormente, é que eu começo a entrar em um assunto que tem a ver mais comigo do que com a mensagem que eu estou passando. Eu começo a entrar em outras linhas de raciocínio e eu perco a conexão com o raciocínio anterior. E isso não é bom e eu preciso melhorar. E eu vou melhorar. E eu entrei no tema do humor negro justamente para falar que, às vezes, aquilo que a gente enxerga como maldade numa piada externa de outra pessoa, às vezes, das duas uma, pode ser fuga daquela pessoa. Ela está fugindo de enfrentar esse tema e de entender a profundidade que é aquele tema com o qual ela está fazendo piada, ou é uma forma de cura pelo riso, sabe? Às vezes ela está tentando curar aquela ferida nela com humor, e o humor é uma forma de transformar o choro, a lágrima, em outra energia. Porque tudo na nossa vida é energia, né? E voltando ao tema anterior, eu não vou entrar nessa seara. Eu vou usar essa palavra de novo porque eu gostei. Eu não vou entrar nessa seara porque é um assunto denso. Falar sobre energias, falar sobre humor, falar sobre transmutação de energia, por exemplo, a polaridade negativa da energia, que é a tristeza, é o choro, e a polaridade positiva, que é a alegria, o riso, a graça. Existem nuances ao longo desse tema, existem outras energias, mas basicamente uma hora eu entro nesse assunto, uma hora eu desbravo essa parte. Mas no momento, concluindo o vídeo que eu comecei, falando sobre relacionamentos e pessoas que nos são colocadas na vida de forma quase que... eu ia falar messiânica, mas eu não sei se cabe. Pessoas que são colocadas quase como se tivesse sido arquitetado por alguém, organizado por alguém que está assistindo a tudo, sabe? E essas pessoas, elas vêm para nos ensinar. E muitas das vezes que eu tive preconceito de certa pessoa, tipo, eu olhei pra cara da pessoa e falei, mano, essa pessoa, tipo, não tem nada a agregar na minha vida, velho. E eu tenho certeza que muita gente às vezes tem esse pensamento, mas não admite, sabe? E quando eu vim a ter contato com essa pessoa que eu julguei como incapaz de me transmitir qualquer sabedoria, qualquer conhecimento ou qualquer coisa que seja, eu descobri que ele era um cara muito gente fina.
Então, acho que falta um pouquinho uma tolerância. Tá, falta um equilíbrio. Nem um aceitar tudo e nem um negar tudo. Tipo, me incomodou, eu nego, não quero saber. Isso daí tá me tirando do meu conforto, não quero. Porque da mesma forma, por exemplo, se você quiser só as companhias que te agradam, você tá numa zona de conforto, você não vai aprender nada a mais. E se a pessoa que tá com você começa a falar ou agir ou te mostrar coisas que te incomodam, provavelmente você tá sendo... Você tá travado. Você tá dentro de uma caixinha e você não quer sair dessa caixinha. Essa caixinha se chama conforto. A caixinha do conforto. Tudo que incomoda você dentro dessa sua caixinha causa desconforto. Você quer eliminar. E talvez seja daí a fonte de todo mal, sabe? Tudo que nos causa desconforto, a gente quer eliminar. E talvez Jesus tenha morrido no tempo dele por causa do desconforto que ele causou na maioria das pessoas. E isso não tem a ver com religião, não tem a ver com cristianismo, budismo ou nada de ismo, porque fanatismo também é ruim, sabe? É tudo ideologia. Religiões são ideologias. Se você se fechar dentro de uma religião e não aceitar nada de fora, nada que possa te agregar algum bem a mais, algum conhecimento a mais, algum entendimento a mais, você vai estar fechado dentro de uma caixinha. Aí é só abrir um buraquinho no chão e se enterrar, porque você está morto. A caixa não existe. O amor existe. O amor é real. Quando você aceita o outro cheio de falhas, cheio de maldade, que você acha que é uma pessoa extremamente maldosa. Às vezes é só uma pessoa inconsciente que está querendo ser amada. E é isso que a gente entrega. Amor. E nada mais. Amor é o caminho. Amor é a resposta. Para relacionamentos interpessoais e também intrapessoais com a gente mesmo, a gente precisa de amor. O amor vai fazer você entender quem você é. O amor vai fazer você entender quem o outro é. E o amor vai fazer você entender também quem Deus é. E eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela paciência, porque eu acabei desviando um pouquinho do foco. Precisei de uns minutinhos aqui de fôlego. E é isso, espero que o vídeo tenha agregado alguma coisa na sua vida e eu vou ficando por aqui. Se quiser deixar um like, eu agradeço muito. Um comentário, eu responderei o mais breve possível. E uma inscrição, cai bem. Tchau, obrigado e até a próxima.